Olá, eu sou a Giovana, estou matriculada na disciplina de Bioinformática e fiquei encarregada de apresentar o banco de dados chamado Reacton. Bom, o Reacton está centrado nas funções moleculares das proteínas humanas. Então, nele, basicamente, você pode encontrar uma molécula específica, sendo ela biológica ou química, e também as vias metabólicas nas quais essas moléculas desempenham funções efetoras. Então, basicamente, reação, o Reacton denomina como qualquer evento molecular em biologia, e nele a gente encontra uma ampla gama de processos biológicos, fisiológicos e patológicos, lembrando que são todos eles voltados para humanos. Alguns exemplos estão descritos aqui embaixo, como regulação transcricional, apoptose, etc. Então, nele, a gente encontra que cada reação armazenada define a forma precisa das moléculas que participam da reação e o compartimento celular no qual a reação ocorre. Então, o que isso significa? Que nele, nesse banco de dados, além da gente encontrar uma molécula específica e as vias metabólicas específicas, a gente também consegue identificar em qual compartimento, em qual local da célula essas vias metabólicas vão acontecer. E aí ele descreve que as reações podem ser consideradas como etapas em um caminho. Os caminhos são representados como diagramas contendo uma série de eventos interconectados, muitas vezes organizados em subcaminhos. Então, o painel que a gente vai encontrar na interface desse banco nada mais é do que a descrição desses caminhos. Então, tudo que é encontrado no Reacton é obtido de outros bancos de dados, como o Uniprot, por exemplo, que a gente já conversou em sala. Ele é um banco denominado como banco secundário, por conter a presença de várias revisões, então existe uma curadoria por trás, e existem especificamente 5 etapas de seleção. Então, quando você vai buscar, por exemplo, uma via, como aqui está sendo exemplificado, a gente consegue ver o status dessa revisão. Então, nesse caso, a via da pentose fosfato, ela já passou pelos 5 níveis de revisão e esse conhecimento é bastante consolidado. Quem criou foi um grupo de pesquisadores, de diversos institutos de pesquisa, os quais trabalham com bioinformática, e esse banco foi fundado em 2003. Ele é mantido por uma equipe de pesquisadores e de curadores, e ele também está aberto para a comunidade científica. Então, mediante avaliação, qualquer indivíduo que esteja imerso na ciência pode participar. Eles, inclusive, têm uma página específica ensinando como você faz para contribuir. E aqui eu queria frisar que a interface dele é bastante interessante e bastante didática. Então, é fácil de encontrar as informações. A última atualização publicada formalmente foi a que aconteceu em 2022, durante a pandemia de SARS-CoV-2, da Covid-19. E aqui é uma tabela mostrando aí os ganhos desse banco de dados durante essa etapa, quando comparado com a atualização anterior. Então, agora eu vou dar o exemplo de como buscar alguma molécula ou alguma via nesse site. Vou utilizar o mesmo exemplo da via da pentose fosfato. Então, logo que a gente procura, a gente consegue ver um resuminho do que se trata a nossa busca. E aí, quando a gente clica, a gente vê o DOI do artigo do qual as informações foram retiradas, se é uma via, se é uma molécula, de qual espécie ela foi encontrada, o compartimento celular no qual ela acontece, outros nomes do qual ela pode se chamar, o status de revisão e outras informações logo abaixo. Eu não vou me estender por conta do tempo. Mas o mais interessante é essa imagem, que quando você clica nela, você consegue ter uma visão geral do metabolismo humano. E aí você pode encontrar também outros tipos de seres, mas lembrando que, no caso, esse Reacton ele é mais focado para Homo sapiens. E aqui, especificamente, a gente consegue ver, então, essa via da pentose fosfato. Cada seta dessa aqui, cada ícone, representa ou um tipo de reação, uma molécula, ela pode ser convertida ao longo dessa via. Então, tudo aqui que é demonstrado é uma informação importante. E aí você pode dar zoom onde você se interessar, você também pode se afastar, e obter informações externas à via do seu interesse. Aqui embaixo a gente também tem outras informações, como moléculas, estruturas, expressão, análise e download. E na esquerda você também pode mudar aqui o evento que você está procurando. Então aqui, por exemplo, tem autofagia, reparo de DNA, algumas doenças, enfim. De modo geral, eu achei esse banco de dados bastante interessante e bastante didático. Para quem se interessar, inclusive, ele dá um curso. No site dele mesmo, ele dá bastante informação de como utilizá-lo. E é isso.